Irmãos, nesta segunda parte eu quero trabalhar com um texto que é conhecido de alguns, mas de alguns, não de todos. Vocês conhecem mais o capítulo 18 de Deuteronômio e o 13, não tanto. Eu quero trabalhar com eu vou analisar isto aqui, capítulo 13 de Deuteronômio, e eu vou falar de algumas semelhanças dos falsos profetas com os verdadeiros profetas. Sabe o que é? Lembra daquela propaganda? Parece, mas não é. Não vou falar o produto que é de graça, que não é. Mas é o Denorex, lembra? Parece, mas não é. Os velhos lembram. Eu quero mostrar que eles têm muita semelhança com os verdadeiros profetas de Deus. Se não tivesse semelhança nenhuma, ninguém correria atrás deles. Então, eu vou trabalhar com esse texto aqui. É o capítulo 13 de Deuteronômio. Eu vou analisar, não digo expressão por expressão, mas quase isto. Eu vou ler o texto todo, depois eu volto parte por parte. Diz assim, 13, 1 a 5. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio de que te houver falado, e suceder o tal sinal ou prodígio, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, e guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele vos servireis, e a Ele vos achegareis. Os falsos profetas sempre procuram imitar os verdadeiros profetas de Deus, mas os propósitos deles são diferentes e acaba tudo terminando para a condenação deles, como veremos um pouquinho mais para frente. Então, o primeiro ponto sobre as semelhanças é que os falsos profetas sempre se levantam no meio do povo de Deus. O verso diz, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, aí é a nação hebraica, é o povo do Antigo Testamento. Na verdade, os falsos profetas nunca se metem muito com os ímpios, porque o intuito deles é desviar os que já pertencem a Deus, que são crentes, para poder enredá-los e enganá-los e confundi-los, porque eles querem que eles passem a pensar, ou que as pessoas passem a pensar de modo diferente do que pensam. E esses falsos profetas podem aparecer tanto vindos de fora, como nascidos dentro do meio do povo de Deus. E tais falsos profetas que se levantam no meio do povo de Deus, nem sempre provêm da própria congregação, mas eles vêm de fora. Então eu quero trabalhar primeiramente com um texto de Atos 20. Paulo fala de falsos profetas, ora chama de falsos mestres, ora chama de falsos apóstolos. Ele tem nomes diferentes para a mesma laia de gente. E ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso. Alguém leia para mim o verso 17 de Atos 20. Lembra, o que eu vou trabalhar aqui é se levantar no meio de ti um profeta, ou o nome do profeta era também sonhador. Por quê? Porque Deus falava ao profeta através de sonhos. Leia para mim Atos 20, verso 17. Olha conversinha de pé de orelha que Paulo vai ter com os presbíteros da igreja. Leia lá para mim. 20, 17.
mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Tá, então ele começa a conversar com os presbíteros da igreja. Veja o que ele diz para eles no verso 29, porque a conversa toda é com o presbítero. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Você pode considerar ou maus pastores, ou maus apóstolos, ou maus mestres, ou maus falsos profetas, tá? São 4 designações de pessoas que lidam com a palavra e tentam imitar os verdadeiros de Deus. E Paulo estava certo de que quando ele deixasse a igreja de Éfeso, algumas pessoas vindas de fora penetrariam na igreja e semeariam a coisa errada. Aliás, sempre Satanás vem atrás dos pregadores corretos. É só eles ficarem distraídos. Eu vou mexer nisso já já. Paulo então vai falar que no meio do povo de Deus. E nós vamos ver então, os falsos profetas e falsos mestres podem se levantar no meio do povo de Deus vindos de fora, que é o caso aqui. Quando eu sair, ele fala, vai penetrar gente de fora. Então, vejamos um subponto aqui. E eu vou analisar este verso aqui que vem aqui. Eu sei que depois da minha partida, eu vou analisar parte por parte desse texto, tá? Desse verso. Então, veja a analogia usada por Paulo a respeito dos falsos profetas ou falsos mestres. Ele os chama de lobos vorazes. Certamente ele aprendeu esse troço de Jesus Cristo. Essa analogia ele aprendeu com o Senhor dele e nosso. Referindo-se aos mesmos falsos profetas ou falsos mestres em ocasião distinta, nosso Senhor disse, olha lá, disse Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam inocentes, disfarçados de ovelhas, mas eles são lobos roubadores. É uma maneira diferente de dizer lobos vorazes, que têm voracidade. Por causa do perigo que os lobos sempre ofereceram às ovelhas na cadeia alimentar vigente, Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês conhecem esta passagem? Os discípulos de Jesus estavam cônscios de que haveriam de enfrentar lobos roubadores de ovelhas, mas que viriam disfarçados de forma que eles seriam bem recebidos. Porque os falsos profetas nunca se apresentam como alguém que vem ensinar doutrina diferente do que os verdadeiros profetas de Deus ou apóstolos ensinaram. Então podemos observar a maneira sutil e discreta como eles inicialmente se apresentam ao povo de Deus e como gradativamente eles vão ganhando espaço e reconhecimento no corpo de Cristo. Se o cara aparecesse com o tridentão lá assim, né? Não engana ninguém. Eles vão conquistar você, conquistar a sua confiança. E eles vão devagar passando a verdade dele para substituir a verdade de Deus. Eu não tenho certeza de que todos eles, os falsos profetas, sabem quem realmente eles são. Eu tenho a tendência a pensar que eles não são hipócritas. Hipócrita é aquele que crê uma coisa e ensina outra. Tem duas facetas. Uma assim aqui, outra assim lá. Eu creio, e vou mostrar isso se der tempo amanhã, que eles são muito consistentes no que ensinam. E eles são sérios, e eles creem que têm a verdade. Eles é que não sabem que estão enganados. E vou tentar mostrar que eles são enganados pelo diabo, primeiro. Eles são enganados
pelo próprio coração e são enganados pelo próprio Deus. Esse aqui é feio. Deus faz cada tramóia. Você precisa conhecer o Deus seu, o Deus da Escritura. Ele fala coisas muito pesadas, que você e eu temos que humildemente reconhecer que nem todas as razões de Deus nós conhecemos. E Deus faz para cumprimento dos seus decretos, dos seus planos. Então, alguns deles creem que estão com a verdade e fazem tudo para que as pessoas creiam neles. Eles próprios estão enganados, mas isso não os isenta de culpa, pois Jesus Cristo os chama de lobos roubadores, tá? Isso é analogia. Olha aqui uma outra coisa, olha o oportunismo dos falsos profetas. Olha o oportunismo, veja aqui. Eu sei que depois da minha partida, irmãos, geralmente os falsos profetas não têm coragem de debater com os que são versados na palavra de Deus. Eles não têm coragem de discutir a Escritura Sagrada. Eles não têm peito para enfrentar quem conhece a Escritura Sagrada. Por isso que numa igreja boa, bem formada, bem doutrinada, engano não entra. Porque aqueles que são fiéis ministros da palavra são zelosos e não largam o osso. E o erro não entra. O que eles fazem então? Eles esperam que os ministros da palavra ou se afastem, como era o caso de Paulo. Paulo tinha que fazer viagens missionárias longas, de meses, anos até. Ou que os ministros da palavra estejam desatentos, acham que está tudo bom, tudo tranquilo, não tem nenhum perigo à vista, que se descuidam do rebanho, e então eles penetram e se instalam e promovem danos irreparáveis. Nem sempre é necessário que tais falsos profetas penetrem fisicamente na igreja de Cristo, para ser dito deles que eles penetram como lobos vorazes. Basta iPad, iPod, aí tudo. Hoje em dia, entra na sua casa, nos seus aparelhos, todas as informações. Você pode acessar a internet, você lê tudo o que você quer, e se você não é bem informado, você vai dar ouvidos a eles. E muita gente hoje é ensinada erroneamente. Basta que as suas ideias e vãs filosofias se infiltrem vagarosamente nos diferentes segmentos cristãos, por serem em certa medida simpáticos à conveniência e aparentemente à lógica que eles usam. Quando é que os falsos profetas mais atingem as igrejas? Quando a igreja está sem os guardiões da fé. Biblicamente, os guardiões da fé são os presbíteros, biblicamente. Na sua igreja, onde não existe presbíteros, são aqueles homens que cuidam do ensino da igreja. São aquelas pessoas que velam com um bom ensino. E se a igreja vela por um bom ensino, eles não dão conta de penetrar. Veja se numa igreja onde há bons ministros da palavra, a heresia entra. Os falsos profetas não penetram onde há homens que batalham pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, lutam para que a revelação divina registrada permaneça intacta. Batalhem pela fé. Fé aqui é o conjunto de verdades. Aqueles que lutam por aquilo que Paulo chamou de fé evangélica. A heresia não entra numa igreja assim. Eu queria que Deus levantasse entre vocês homens desse quilate, para que vocês não sejam uma igreja balançada
por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que conduzem ao erro. Mas eu tenho que correr. Observe a estratégia dos falsos mestres. Eles são oportunistas, eu já disse. Eles tiram vantagem das igrejas fracas, de congregações onde os ministros só vão lá para dar Santa Ceia, de congregações onde os ministros aparecem lá uma vez por semestre, e as igrejinhas ficam entregues a pessoas que não têm boa formação, não são estudiosos, e ficam naquele lenga-lenga, embora com amor é lenga-lenga. Embora com uma certa zelo, mas eles não têm onde pegar a matéria. Eles não são estimulados a estudar. Então os caras sentam no banco lá quietinho a princípio, depois vão entrando e semeando a doutrina errônea. Mas veja a estratégia deles, olha o que o texto fala, eu estou assinalando cada parte aqui. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão. A ideia é de entrar sorrateiramente, imperceptivelmente. E Paulo advertiu os presbíteros da igreja. Essa estratégia de se imiscuir no meio do povo de Deus, de um modo que o povo não percebe. Quando descobre, o desastre já está iniciado. É uma maneira diferente de dizer que eles se infiltrarão. Paulo menciona que eles penetram sorrateiramente. Eles se transvestem ou transvestem de cordeiros. Mas, na verdade, são lobos roubadores que almejam a qualquer custo alcançar o rebanho do Senhor. Eles não entram no Senhor, eu sou o falso profeta. Jamais. Eles penetram sorrateiramente. Eles fazem amizades, eles são agradáveis, são simpáticos, via de regra. Porque se são antipáticos, você já não entra na conversa deles. Você já não dá boas-vindas. Se eles são ofensivos quanto à sua doutrina, também não tem lugar para eles. Mas eles penetram sorrateiramente. Veja, o texto fala aqui da voracidade deles. Olha só, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Muitas declarações dos falsos profetas não são cumpridas, geram desesperança, geram frustração naqueles que acreditam sinceramente nas suas promessas de cura ou de sucesso financeiro ou profissional e assim por diante. Mas é isso que a igreja quer ouvir quando ela não é alimentada devidamente. Essa mensagem de prosperidade, de riqueza, de isto, daquilo, que frustra as pessoas, mas elas acham que uma hora a coisa acontece, é uma loteria. Traz desapontamento depois de anos de desaponto, depois de anos de fracasso. Mas é a esperança de muitos ter isto, ter aquilo. Por que eles vão dar o dinheirinho lá todo mês, esperando que aquela coisa aconteça na vida pessoal deles? E eles fazem acontecer na vida de um que assanha todo mundo. Coitado desses que entram por esse caminho. Mas eles não poupam o rebanho. E eu não quero dar nome aos bois aqui para não ser deselegante, porque os que eu queria meter o pé não estão aqui. Mas os danos são irreparáveis. Observe a certeza de Paulo a respeito da penetração dos falsos profetas. Eu sei. Paulo disse, eu sei, é o mesmo que ele tivesse dito, eu tenho a forte convicção. Em outras palavras, certeza de que quando eu sair daqui, vai chegar gente de fora e aproveitar-se da minha ausência, e eles haverão de invadir o rebanho e seduzi-lo e subjugá-lo. Não era apenas um pressentimento de Paulo, não era apenas uma ideia de Paulo, era a convicção dele. Ele fala, eu sei que isto vai acontecer. E certamente ele não estava errado após a sua partida,
falsos mestres entraram na igreja de Éfeso, que era a quem ele falava, os presbíteros de Éfeso. Como é que Paulo sabia disso? Primeiro, Paulo conhecia bem a comunidade cristã em Éfeso. Paulo conhecia a obra satânica. Lembra que em capítulo 4, segunda carta, Paulo fala que muitos apostatarão da fé, seguindo o espírito de demônios, etc, etc, etc. Paulo sabia da obra maligna que era disseminar o erro onde a verdade havia sido disseminada. Onde o evangelho verdadeiro era pregado, logo depois vinham obreiros fraudulentos. E esta não possibilidade, essa certeza entristeceu o coração de Paulo. E isto é o que acontece na atualidade. Por exemplo, Paulo fala em capítulo 4 de Timóteo, fala que desprezarão o casamento. Você lembra disso? Está lá em Timóteo 4. Nós temos gente na igreja hoje que não olha o casamento da mesma forma que nós costumávamos olhar no passado. Entre os crentes, entre os moços da igreja, se não são devidamente ensinados, os caras querem ficar, querem permanecer, não é? Tudo. E casamento só depois dos 35 e lá para frente. Eles querem gozar a vida primeiro. Moços, cuidado com isto, não entrem nesta filosofia mundana. Vocês têm que crer no casamento como a Santa Escritura prescreve. Mas esses falsos... Veja só, veja a turminha, especialmente de artistas, etc. Eu sei que Deus salva artistas, tá? Por favor, não saia dizendo bobagem que eu disse isso. Mas Deus salva gente de top, gente da mídia e tal. Mas você vê que a maioria desse povo da mídia, que fala de Jesus, que fala não sei do quê, eles vivem fornicando, eles vivem fazendo o diabo a quatro, ou Deus a quatro. Né? Eles vivem fazendo coisas que são contrárias à Escritura Sagrada. Eles não têm... veja, a irmã... Aqui eu vou dar nome ao boi. Veja a irmã Gretchen, por exemplo, e outras quaisquer por aí. Os filhos vivem desordenadamente, trocando de sexo. São pessoas que têm uma fraqueza moral muito grande. Por quê? Porque Paulo disse que essas pessoas iriam ser enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, que por sua vez seriam enganados diretamente pelo diabo. Isso está penetrando na igreja evangélica. Cuidado vocês da igreja com a igreja que você pastoreia, da igreja que você cuida, para que os moços da sua igreja sejam ensinados devidamente sobre estas coisas e venham a ser moços limpos. É tão difícil encontrar uma moça virgem e rapaz, então, nem se fala. Por quê? Nós temos sido moralmente concessivos. Tempo houve em que os moços casaram-se limpos, moços e moças. No entanto, isso está sendo destruído. E eu não me espanto se eu disser a moços aqui que já comeram a sobremesa antes do recreio. Por quê? Porque são influenciados por pensamentos que vêm do demônio. Porque o demônio quer destruir o que Deus constrói. Falsos profetas querem contrariar o que os verdadeiros profetas ensinam. A indissolubilidade do casamento é alguma coisa que não funciona mais. Eu conheço pastor que está no quarto casamento. E alguns são famosos. Pastores de todas as denominações. E Deus tem derrubado estes homens pela soberba deles, de alguns deles. Portanto, você e eu, cuidado com soberba que Deus derruba. Derruba sim. E o inimigo nesse ponto também não deixa por menos. Ele quer derrubar, porque se derruba o obreiro da igreja, um ministro da palavra, ele causa um mal extremamente grande na congregação. Vocês que são ministros da palavra, peçam a Deus graças para vocês não serem motivo de escândalo.
Pede para Deus cuidar do seu pensamento, da sua imaginação, porque se você não cuidar, uma hora escapa e você é pego fazendo o que não devia na frente ou com outra pessoa. Cuide da sua vida pessoal e resta para nós nos preparar para enfrentar com responsabilidade esses caras que são falaciosos no meio da congregação, que nascem ou que vêm de fora e penetram em nosso redil. Mas não somente de dentro que eles surgem. Aqui que é a coisa triste que Paulo fala. Lembra? Ele está falando aos presbíteros da igreja. Olha o que ele fala aqui. E que dentre vós mesmos, senhores presbíteros, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Já pensou você falar para os seus líderes espirituais coisa dessa natureza? Na verdade, as heresias surgem com quem? Marco, com quem que surgem as heresias? Sempre. Com o líder da igreja, com o pastor da igreja, com os presbíteros da igreja. Paulo disse isso com toda a certeza, e ele tinha convicção de que no conselho da igreja, ou no corpo presbiteral da igreja de Éfeso, se levantaria gente que daria apoio a falso profeta vindo de fora. E esta é uma afirmação muito triste, muito dolorida. Será que havia presbíteros em Éfeso que ensinavam outra doutrina? Em Éfeso, escuta o que o Paulinho disse para o Timóteo, olha lá. Quando eu estava de viagem, quando eu estava ausente de Éfeso, rumo da Macedônia, eu te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Já havia se levantado na igreja, haviam se levantado homens pervertendo, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos após eles. E as pessoas enganadas, que enganavam, não somente vinham de fora, elas eram nascidas ali dentro. Isto é duro, você vê. Amanhã eu vou trabalhar com uma coisa feia, dura, que é a continuação desse texto que eu estou estudando com vocês, de 13 de Deuteronômio. E quando quem ensina, quem profetiza, sua mulher, seu amigo, seu filho, o que você tem que fazer com ele quando eles são produto do seu amor, ou melhor, eles são objeto do seu amor, o que você faz com eles? Você os protege? Você dá abrigo a eles? Espere para amanhã isto, que é uma coisa dura que a Escritura fala. Nascidos dentro da igreja. Essa infeliz realidade foi percebida também pelo apóstolo Pedro. Ele fala assim, assim como no meio do povo, isto é, dentro do povo, surgiram falsos profetas, isto é, dentro de casa, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos profetas e falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, disfarçadamente, sem que fossem percebidos, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. O ponto primeiro que nós vimos, de 13 de Hebreus, fala assim que disse que eles teriam, olha só, que falsos profetas se levantariam no meio do povo. Eu vou repetir o texto. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, tá? Esses profetas, atenção, eles possuem sonhos e visões. Nos moldes do Antigo Testamento, como lhes falei, após Moisés, todos os profetas recebiam a mensagem de Deus em sonhos e em visões. Por isto, além de vidente, o profeta é chamado de sonhador, ou seja, aquele que tem visão e aquele que tem sonhos. E esses falsos profetas que se levantam no meio do povo de Deus, semelhantemente aos verdadeiros profetas, também recebem sonhos e visões.
Eu disse a vocês que não existem profetas oficiais como ofício hoje. Mas os sonhos eles recebem, e eu vou tentar mexer com isto. Veja que, isso aqui, eu tenho um capítulo de um livro só que trata disso, mas eu vou falar pouca coisa sobre isso. Os sonhos podem ser produto do engano do coração. A Bíblia é assim, de informação, eu vou dar algumas para vocês. Veja o que o texto da Escritura fala, Jeremias, diz assim: até quando sucederá isto no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? A questão do sonho é um terreno altamente escorregadio. Na igreja evangélica hoje, altamente escorregadio. Porque está localizado na esfera da subjetividade. E nessa esfera, dependendo das emoções, aquele que sonha se torna profundamente passível de ser enganado. E ele é enganado pelo próprio coração. Sabe, o coração, você diz assim, não, mas eu não sou culpado, é o meu coração. É o coração de quem? É seu, então é você. E você é o que o seu coração é. Isso chama-se auto-engano. Ele engana-se a si mesmo, o seu coração engana, só que o coração é ele. É só você ler Provérbios 27, acho que 19, fala que o homem é aquilo que o seu coração é. Então, homens são enganados por seu próprio coração. Mais umas dicas aqui, veja o que o profeta Ezequiel fala sobre isto. Filho do homem, profetiza contra os profetas, eu vou falar sobre profetizar contra amanhã. Profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem, como dizes, exprimem o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Pelo fato do sonho vir do coração, não podemos confiar nos sonhos das pessoas, frequentemente porque o coração nosso é incrivelmente pecaminoso. Esse próprio Jeremias, o Jerê, dizia assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele sabia do poder do coração humano por causa da depravação. É depravado na sua inteireza. Jesus Cristo, quando faz um catálogo, quando elabora um catálogo de pecados, ele fala isto, e depois diz: e vem de dentro do coração dos homens. Você já reparou que você não planeja pensar pensamentos maus? Eles simplesmente pipocam lá de dentro. Eles vêm lá de dentro. Quando você descobre, você está pensando coisa errada, imaginando coisa errada. Você não planeja adultério mental. Amanhã eu vou pecar. Não tem essa história. Simplesmente eles vêm de dentro. E os sonhos que esses profetas têm frequentemente são produto do engano do coração deles. Mas isso não é questionado por aí. Pelo fato do sonho vir do coração, nós não podemos confiar nestas coisas. Veja o que Jeremias também diz. Olha aqui. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade. E ele usa outra expressão aqui, e engano do seu íntimo. Em outras palavras, engano do coração. E eu quero que você cuide disto. Muitos irmãos nossos têm experimentado frustração e decepção por não verem em suas vidas a realização daquilo que os falsos profetas vaticinam a respeito da vida deles. E em muitos púlpitos em nosso país, o que se encontra são especulações,
mentiras, enganos e pura adivinhação. Acredite se quiser. Se você quiser, entra lá. Vai lá catar as coisas. Quem vem de lá sabe disso. Muita manipulação. E vou mostrar mais tarde um pouquinho que quem se mete com isso esquece-se da Escritura. Já. Os sonhos, outra ideia aqui. Os sonhos podem levar à apostasia de Deus. O Jeremias disse aqui, olha o que diz ele. Os que cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Infelizmente, nos tempos de Israel, profetas falsos levavam o povo à apostasia. Eles faziam o povo de Deus andar em descaminhos com base nos sonhos que eram engano do seu coração. E os sonhos desses homens, que eram sonhos de engano, faziam parte do profetismo de todas as nações do mundo. Sonhar e dizer eu sonhei da parte da divindade não era exclusividade de Israel. Todas as religiões antigas, tanto as mais antigas quanto as menos antigas, todas elas davam uma importância muito grande ao sonho. Por isso que eu disse para vocês há pouco, que ter sonhos, ainda que sejam sonhos vindos da parte de Deus, não qualifica ninguém para ser profeta de Deus. Mas a todo profeta de Deus, nos moldes velho-testamentários, Deus falava em sonhos e em visões. Ele podia evitar isso se ele quisesse, mas ele não evitou. E ele fez com que da sua parte viessem sonhos. Mas nem todo mundo que recebeu o sonho é considerado profeta. À medida em que o povo começava a se preocupar demasiadamente com os seus sonhos, eles acabavam se esquecendo de Deus, assim como fizeram os seus pais. E eu fui pastor de uma igreja presbiteriana em Anápolis, Goiás. Quando entrei, era um Deus nos acuda. Era tal de profetiza aqui, profetiza ali, profetiza lá, e as mulheres da igreja andavam atrás dessas profetisas, e eram desaponto atrás de desaponto, mas elas eram ungidas do Senhor. E elas sonhavam, e as pessoas queriam ver o futuro delas com essas profetisas desgraçadas. Elas desencaminharam essas pessoas a ponto dessas pessoas não mais terem prazer na palavra de Deus. Não procurarem a vontade de Deus na vida delas, através do estudo da vontade preceptiva de Deus. Elas, as profetisas, eram objeto da confiança dessas mulheres. Se você já caiu nessa, infeliz você. Cuidado, que o coração engana e cega a ponto de você passar a gostar de coisas deste mundo menos das de Deus. Olha a reclamação de Deus aqui, com toda razão. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. O povão estava tudo atrás de falsos profetas. Eles se portavam como profetas dos samaritanos e desviavam o povo de Deus. Todas as vezes que eles proclamavam mentiras, como se fossem provenientes de Deus. Ainda diziam, vamos ver daqui a pouco, eles diziam, o Senhor disse isto. Eles diziam que falavam da parte do Senhor. Uma dica para você. Os sonhos que você tem devem ser contados apenas como sonhos. Não se coloque na posição de profeta. Não se coloque na posição de alguém que recebeu palavra fresquinha de Deus.
para você poder ter a autoridade das pessoas, para as pessoas admirarem você. Que maravilha, se essa pessoa é assim, assim, assada, porque Deus fala com ela em sonhos e visões. E eu estou falando aqui, eu não estou falando dos sonhos que vêm de vãs expectativas. Quando você deseja um troço muito, de vez em quando você sonha com aquilo. Eu não estou falando de comer, que eu falei, linguiça à noite, você sonha. Várias coisas fazem você sonhar. Preocupação, a Bíblia fala que a preocupação produz sonhos ruins. Eu não estou falando disso, eu estou falando receber sonho da parte de Deus, se é que Ele manda isso hoje. Mas ainda que você receba sonho, a ordem era, conte como sonho. E eu quero que você veja isto na Escritura Sagrada. Não é invenção do Weber. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Em outras palavras, venha ouvir o que eu tenho a dizer. Venha ouvir o que Deus me disse. Os que recebem sonhos, por mais impressionantes que sejam, se você disser, eu recebi sonho da parte de Deus, não deixe que isso interfira na vida de outras pessoas. Não arrogue para si a autoridade profética. Você não tem o direito de fazer isto. Mas uma porção de gente faz isto, alegando a autoridade profética. Então veja o que o Senhor, seu Deus, diz. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Uma vez mais, Jeremias chama a atenção do povo de Israel para o fato de que não podemos confundir um sonho natural, fruto de um desejo, fruto de anseios, ou mesmo sonhos vindos da parte de Deus. Conta como sonho, apenas. Eu tinha um respeito muito grande por um presbítero da igreja de onde eu vim, lá em Votorantim, em São Paulo. Isto eu era menino, mocinho. E o seu Freitas adquiriu um câncer na garganta muito feio, daqueles galopantes que carcomem o órgão e destrói o cara. E eu fui visitá-lo algumas vezes, não dava para chegar na sala, no quarto onde ele estava, fedia tudo, era uma coisa triste. Dava pena de ver o homem exalando um cheiro insuportável. Cada dia piorando. Um dia ele apareceu na igreja, na escola dominical, e disse, meus irmãos, eu tive um sonho. E no sonho, o Senhor Deus pincelou a minha garganta. Pincelou a minha garganta. E eu estou me sentindo melhor. Foi o Senhor que fez isto. Tadinho. Alguns dias depois ele morreu daquele câncer. Porque veio do engano do coração dele, ou da ânsia de ser sarado da sua enfermidade. Ele podia ter dito, eu sonhei. Disse, assim fosse, verdade. Conta como sonho. Não coloque isto na carga de alguém que recebe de Deus e que vai acontecer. Não use de autoridade profética para influenciar as pessoas. Não faça isto. Conte apenas como sonho. Lembra? Muitas pessoas receberam sonhos na Escritura Sagrada e isto não as qualifica para serem profetas de Deus. Eu disse alguns nomes. Ainda que você entenda que os sonhos venham da parte de Deus, conte como sonho. Não como palavra normativa de Deus para a sua vida. Terceira verdade sobre o texto de Deuteronômio 13. Nós vimos que profetas se levantam no meio do povo,
Nós vimos mais alguma coisa, e agora o terceiro, os profetas também podem anunciar prodígios. Normalmente um profeta de Deus, nos moldes velho-testamentários, vinham com anúncio de eventos iminentes ou remotos que haveriam de acontecer. E na tentativa de imitar esses verdadeiros profetas, os falsos profetas também apareciam anunciando sinais e maravilhas, para poder atrair e convencer as pessoas da sua autoridade profética. O texto fala assim: quando se levantar um profeta ou sonhador no meio de ti e te anunciar que vai acontecer um sinal ou um prodígio. Lá em Anápolis, naquela igreja que eu mencionei, as mulheres iam doidas para saber alguma coisa sobre o futuro da vida delas. E eu não estranharia se alguns de vocês já tenham feito isto. Eu quero ver que Deus vai me falar. O que vai acontecer comigo amanhã. Especialmente coisas boas. E nessa tentativa, alguns fracassam. Ficam encantadas com a habilidade dos profetas falsos de mexer com o interior delas. Vocês sabem disso tudo. Aqui tem um irmão que está com uma enfermidade assim, é fácil de burlar. E o anúncio de sinais e maravilhas atrai muitas pessoas ainda hoje nas reuniões desses falsos profetas. Por que você pensa que essas igrejas estão cheias? Por causa do anúncio de prodígios e sinais. Pode ter certeza disso. Na hora que fala assim, vamos vir aqui todo mundo para estudar a Escritura, vamos estudar Romanos, vamos estudar Efésios, vamos estudar Gálatas, vamos estudar... O pessoal vai cair fora. Escreva o que eu estou dizendo, eu não sou profeta. Só estou constatando um fato. Convida essas pessoas para estudarem a Escritura, para fazer, em outras palavras, o que nós estamos fazendo aqui com mudanças em algumas coisas. Eles não querem. Eles querem ouvir novidades a respeito do futuro delas. Sinais e maravilhas são o grande chamarisco para produzir a doce ilusão de crescimento. E essas igrejas crescem porque anunciam essas coisas. É só você ver na televisão. Venha tal dia que é dia de bênção, é dia de milagre, é dia disso, é dia daquilo. Isso é charlatanice. Isso é sem vergonhice. Isso é falsa profecia. Porque nem os profetas de Deus faziam coisas assim. Quando eles anunciavam um evento ou um prodígio, eles mesmos disseram, o que será que eu falei? Muitos deles sequer entendiam o que diziam. Especialmente quando faziam vaticínios, eu creio que alguns dos profetas não sabiam exatamente o significado daquilo que diziam que haveria de acontecer algum tempo depois. Algumas profecias são bem nítidas e claras, outras são cheias de enigmas que eles mesmos não sabiam. E até hoje nós não sabemos o que algumas coisas do VT significam. Até hoje. Mas Deus cumpre, você entendendo ou não. Isso foi verdadeiro naquela época distante, quando havia atrasos em termos de conhecimento religioso, e infelizmente é verdadeiro num tempo de tanto desenvolvimento de ciência. Na verdade, a ignorância religiosa não depende de conhecimento científico. Os cientistas são os mais loucos e incrédulos. Entendimento da verdade de Deus é um fenômeno espiritual e só a graça de Deus pode fazer-nos gostar e amar essas loucuras de Deus. Deus predispõe o seu coração, Deus trabalha em você para que você ame essas coisas que são loucas aos olhos dos homens. Bendita loucura esta. Mas alguns são chamados ou chamam-se a si mesmos de porta-vozes de Deus, mas eles não tinham o correspondente cumprimento daquilo que diziam. Um texto que você conhece, eu vou trabalhar aqui rapidamente, só ler, que você, para você não dormir, lê comigo aqui, vai lá.
Porém o profeta Meu Deus do céu, ele vai mexer nisso amanhã. Isso é simples, a resposta de Moisés, de Deus falando a Moisés é simples. Como é que eu vou saber que o Senhor não falou? Olha lá. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, E a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor. quando não se cumpre é simples dizer assim, ó, não é do Senhor, porque ele falou e não aconteceu. A droga é que muitos evangélicos percebem que não acontece, mas eles acham que amanhã pode acontecer, e depois da manhã, e depois da manhã, e assim por diante. Sempre esperançosos de que alguma coisa que o falso profeta fala venha acontecer na vida dele. É igual loteria, como já lhe disse. Mas, a minha pergunta é, e se acontece? Aí a vaca vai para o brejo. Quer ver? Os falsos profetas não somente fazem predição de eventos miraculosos, eles podem ter os seus prodígios realizados. Olha aqui, ó. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder, e se acontece aí? Se acontece é de Deus. Essa é a primeira coisa. Necas de pitibiribas. Não é. Se não acontece, está claro, não é de Deus. E se acontece, então é de Deus? Não, necessariamente. Eu vou mostrar por quê. Falsos profetas possuíam também poderes sobrenaturais. Não esqueça disso. Ele tem alguém que controla a mente deles, que controla o coração deles. Eles são sob influência de poderes malignos, não esqueça disso. Por razões últimas que eu não posso lhes dizer, porque eu desconheço, Deus faz com que esses falsos profetas tenham prodígios realizados. Bom, uma razão eu sei, vou falar nela já. Há falsos profetas realizando prodígios por aí. Jesus disse que isso acontecia mesmo. Olha o que o Redentor de vocês disse. O nosso Redentor, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Escuta lá. Olha o que Jesus disse assim. Olha o que Jesus disse. Falando dos falsos profetas. Aspas. Muitos naquele dia. Guarda isso. Está lá em Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, esses os falsos profetas, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Esses são os falsos profetas, mas usam o nome de Deus. Não temos expelido demônios em teu nome? E ainda mais. E em teu nome não fizemos muitos milagres. E em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Está lá, pode conferir, não estou inventando não. Está lá em 7,22 de Mateus. A realização de milagres é tônica de profetas falsos modernos que podem e devem ser chamados de falsos. Geralmente os sinais e maravilhas desses falsos profetas eram para credenciar, para que os outros vissem que ele tem poder. No Velho Testamento e no Novo Testamento, os sinais e maravilhas eram feitos para autenticar o ofício. Querem ver? Abram para mim aí, leia alguém em 2 Coríntios 12, 12. Veja a finalidade dos milagres e prodígios feitos pelos apóstolos. Dos profetas do VT, a mesma coisa. Elias, Moisés, Eliseu, etc, etc. Eles apresentavam milagres e prodígios para que o povo tivessem crédito com o povo. Tivesse a respeitabilidade do povo. Veja aí, 12, 12 de 2 Coríntios.
Leia alguém que sabe ler? 2 Coríntios 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e milagres. Os sinais do quê? Prodígios e milagres. Porque alguém lê numa outra tradução aí. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O Pedrão fazia milagre, lembra? Os outros, etc. E Paulo falou, eu também sou. Porque eu apresento isto, porque isso me credencia, me autoriza entre vocês. Pois esse pessoal hoje faz a mesma coisa, porque querem o mesmo poder apostólico, o mesmo poder profético do Antigo Testamento. Senhor, não fizemos milagres em teu nome? Jesus vai falar assim, desgraçados, isto é, sem a graça, desgraçados, apartai-vos de mim. E dizia, o nenê até chorou, tadinho, afastai-vos de mim. E ele fala, porque eu nunca amei vocês. Ou seja, eu nunca vos conheci. Eu nunca tive envolvimento de amor com vocês. A despeito de vocês profetizarem em meu nome, expelirem demônios em meu nome e curarem em meu nome. Fazerem milagres em meu nome. Então não se espante de que falsos profetas fazem milagres. Anunciam milagres e performam, apresentam milagres. Não espante-se disto. E não vá atrás deles por causa disto. Vá atrás deles porque eles pregam a palavra de Deus. Ou vá atrás de profeta que prega, que expõe a verdade de Deus. Eles queriam ganhar simpatia e obediência do povo. E o último dos profetas a aparecer, isto é, lá no final da história, um cara que tem 3 nomes da Escritura, que significam a mesma coisa. O último dos profetas, ele é chamado de a besta da terra, é chamado por João nas suas cartas de o anticristo, e é chamado por João, no mesmo Apocalipse, de o falso profeta. São 3 nomes diferentes para o mesmo personagem. Se você quiser depois ler comigo, se você quiser discutir comigo numa hora das meia-noite às 5, quiser conversar comigo, eu vou mostrar a vocês, esse cara fazia milagres fantásticos, ou fará, desculpe, milagres fantásticos, coisas que o pessoal vai assim, uau, que maravilha, é desse tipo de profeta que nós precisamos. Não se espantem, falsos profetas no decorrer da história sempre foram operadores de milagres. Mas isso não os caracteriza como profetas de Deus. O que caracteriza alguém como profeta de Deus é o chamamento divino. E não tem mais profeta chamado por Deus. Isso aqui é sempre de você raciocinar. A realização de prodígios produz popularidade. Eu vou pular aqui. Já eu vou correr. Assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Esse assunto, talvez a gente volte mais tarde. Paulo, no Novo Testamento, fala coisa semelhante, não é? Aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina de Deus, etc. Produz autoridade. Quem faz milagres ou prodígios, produz autoridade. Causa impacto naquele que é o, entre aspas, beneficiário do milagre e traz prestígio àquele que faz. Então os dois ganham. João adverte, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes,
testai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos. E é verdade até hoje. E cada vez que o tempo passa, ou à medida que o tempo passa, mais falsos profetas nós vamos vendo. E eu não erraria em dizer que a igreja evangélica é a próxima igreja, evangélica em geral, assim, é a igreja apóstata. Porque o católico já foi para o brejo. Muitos protestantes históricos, como presbiterianos, batistas, metodistas, episcopais, nos Estados Unidos e na Europa, já foram para a cucuia. Não creem mais na verdade revelada da Escritura Sagrada. Não creem na Escritura como palavra infalível e inerrante de Deus. E já não creem mais nada. Eu já fui a algumas igrejas liberais dos Estados Unidos. Que tristeza ouvir os profetas falsos de lá falarem. E a próxima é esse povão nosso aqui, que tem 30 milhões, quase 40 milhões de crentes e que não causa impacto nenhum na sociedade. Até é motivo de gozação, de zombaria, de troça. Como 30 milhões de pessoas não causam impacto de uma nação ímpia. Porque é uma igreja mal formada, não é reformada, é deformada. É uma igreja onde o ensino não tem primazia e onde muitos homens arrogam-se o direito de serem, quando pouco bispos. Quando pouco bispos. E daí para cima. São pessoas que manipulam o povo de Deus. Vou trabalhar amanhã. Pessoas que limpam o bolso do povo de Deus. É uma igreja sem força nenhuma. De poder financeiro grande, mas sem poder de influenciar moralmente esta nação. Gente, se 40 milhões, 35, 40 milhões de pessoas fossem comprometidos com Cristo Jesus, esse país seria diferente. Mas não é. E cuidado para você não entrar no bolo. Olha o que o Redentor de vocês disse aqui: acautelai-vos deles. Isto é, tomem cuidado, se preocupem com eles, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Isso aqui você sabe bem. A realização de prodígios produz lucro. Sobre isso tem tanta coisa que dizer. Você se lembra que havia, no tempo da igreja do Novo Testamento, tinha uma jovem possessa de espírito de adivinhação, lembra dela? E ela adivinhando sobre a vida das pessoas, causava grande lucro para os caras. E lucro é uma palavrinha muito comum dentro do vocabulário evangélico secreto, ou seja, você já viu aqueles vídeos de irmãos nossos, de pastores, de bispos, etc., etc., falando dos lucros, como dividir as coisas? Ou botar dinheiro na cueca e dizer depois que foi preso e dizer que é perseguição. Vocês já viram isso? São homens que se servem da igreja e limpam a igreja. Limpam, assim. Não purificam a igreja. Eu tenho algumas pessoas vindas dessas igrejas lá na minha igreja de São Paulo. E eles falam, uma delas foi tesoureira da IURD. E ele fala com tristeza enorme. Ele não entra em detalhes, ele é muito discreto. Ele não cospe no prato que comeu. Ele é discreto. Mas ele fala, é uma tristeza. É uma vergonha. Vamos pular aqui, está lá em Atos 16 esse texto, tá? Que dava lucro. E quando Paulo pregou contra ela e expulsou aquele espírito de adivinhação, o pessoal ficou bravo, acabou a fonte de renda. Pode ver, o texto diz isto. Mercadejam
prodígios com a finalidade de obterem lucros, riquezas, etc, etc. Tudo o que interessava aqueles homens era lucro, e Paulo acabou com o lucro deles. É mais uma coisa sobre o texto que estamos estudando de 13 de Deuteronômio. Os falsos profetas frequentemente desviam o povo de Deus dos caminhos de Deus. Olha só. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio, e suceder tal sinal prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamos-nos. Eles vão desviar você de Deus. Geralmente, o falso profeta desvia você do objetivo final, que é o conhecimento da revelação divina. E ao invés de se apaixonarem pela Escritura, se apaixonarem pela palavra revelada de Deus, eles se apaixonam pelas palavras que eles dizem sobre a vida deles. Os falsos profetas encontrados no cristianismo evangélico não conduzem o povo para próximo de Deus. Por próximo de Deus, eu quero dizer assim, é próximo da revelação divina. Esse povo é o povo que menos conhece a Escritura. Se bem que isso pode ser dito de algumas igrejas nossas. Tem crentes, eu espero que vocês não estejam entre eles, de 10, 20, 30, 40, 50 anos de fé, e são bebês espirituais. São meninos levados por vento e doutrina até hoje. Não cresceram espiritualmente. É para vocês esta palavra. Se é que as há aqui. Eu espero que vocês sejam homens e mulheres bem firmados na palavra de Deus, que amem a palavra de Deus. Por amarem a palavra de Deus, vocês rechassem a doutrina errônea, rechassem o ensino profético. O Jeremias, outra vez aqui, os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta, né? Esquecer do meu nome, como vossos pais no passado, por causa de Baal. Eis que eu sou contra os que profetizam, suas mentirosas, com suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. A Bíblia tem muita coisa nesse troço, muita coisa. E eu estou terminando, irmão, viu? Tem alguns já dormindo, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. E mais um pontinho só, olha só. Os falsos profetas são usados por Deus para testar, não é a fé, é o amor do seu povo. Olha só o que diz o texto, presta atenção. Eu estou lendo parte por parte, está vendo? Vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Olha agora. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Para quê? Para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Deus deixa essas coisas, ou faz estas coisas acontecerem no meio do seu povo, porque Ele quer testar o seu povo. Ele não precisa disso, Ele sabe tudo, Ele é onisciente, Ele não precisa de informação nenhuma do que você vai fazer, porque Ele sabe a história toda de antemão. Mas o texto fala, eu tenho que acreditar no que o texto fala, que o Senhor vos prova para saber se vocês amam o meu nome, amam a minha palavra, amam a minha verdade. Por isso que Ele deixa acontecer prodígios, milagres. Ele quer saber onde é que está o seu coração. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas deste mundo, em riquezas e fama e progresso e etc, 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 e não no Senhor, Deus vai deixar isso evidente a você e vai castigá-lo por isto. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você quer provar que você ama a Deus, você tem que amar, você tem que obedecê-lo. A obediência é a fonte da piedade, disse o tio Calvino. A obediência é a fonte da piedade. E nós temos que ser crentes mais obedientes.
E a nossa obediência se evidencia no dar ouvidos ao que Ele tem a nos dizer através dos seus profetas verdadeiros. E a minha oração nesta noite, e nós terminamos a palavra aqui, é que vocês sejam homens e mulheres que amam a Escritura. Amém a verdade de Deus. Alguns de vocês têm vindo de outras tradições, onde não se ensinava a totalidade da Escritura. Pois peguem amor, peçam a Deus amor por Ele, pela sua palavra, e vocês serão mais que bem-aventurados, assim seja. Amém.